Vocês estão conseguindo ver bem aí a aula? Alguém responde para mim só para eu saber, para a gente poder começar? Ok. Sim, tudo ok. Então, beleza, maravilha. Pessoalzinho, nós vamos dando sequência então aqui. Só para a gente recapitular um pouquinho sobre a última aula, nós falamos sobre a origem do marxismo. Então, a gente falou sobre o Karl Marx, quem foi o Karl Marx, o que é o marxismo, né? Como que ele surgiu, qual foi o contexto histórico que ele surgiu. Depois, se alguém perdeu a primeira aula, daí pode entrar em contato com o Danilo, ele pode enviar pelo WhatsApp mesmo, tem o videozinho da última aula. E nós não vamos ter tempo para ficar relembrando muito. Então, conforme eu for falando hoje aqui, vocês vão estar lembrando aí um pouco da aula passada. A aula de hoje, nós vamos falar sobre o marxismo cultural. Então, que é aquilo que eu tinha falado. O marxismo que surgiu lá com Karl Marx, no ano de 1880, ele não é algo que afeta diretamente os dias de hoje. Porém, o marxismo ele sofreu uma reformulação, uma adaptação para ele conseguir chegar forte até os dias de hoje, com os mesmos propósitos que ele tinha quando ele surgiu, mas só que ele teve que se reconfigurar, né, usar uma nova roupagem para poder chegar até os dias de hoje. E é isso que nós vamos focar agora, né? Eu até disse que aquela primeira aula era uma aula que nós íamos falar mais sobre como surgiu tudo e dar um contexto histórico, mas que, na verdade, a aula de hoje e a próxima, elas são mais importantes, porque elas vão trazer tudo aquilo que aconteceu há 200 anos atrás, vão trazer para a nossa realidade dos dias de hoje, para a gente ver como que isso está impactando, né, o planeta nesse momento que nós estamos vivendo e também as nossas vidas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o marxismo cultural, tá? Lembrando, então, que o marxismo, ele conseguiu algum sucesso quando ele surgiu, lá com Karl Marx, depois na Rússia e alguns países ali, ele conseguiu algum sucesso no Oriente. Porém, com exceção de Cuba e Venezuela, né, nos dias de hoje, o marxismo não conseguiu fazer sucesso no Ocidente. Então, eu coloquei aqui um mapa, não sei se vocês conseguem enxergar, mas essas áreas em vermelho são onde o marxismo conseguiu fazer sucesso. Né? Aqui não está marcado a Venezuela, porque esse mapa é um pouquinho mais antigo, mas poderíamos colocar aí também Venezuela, né? Então, o marxismo ele conseguiu fazer sucesso mais na parte do Oriente, no Ocidente ele não conseguiu. E aí eu te faço uma pergunta, por que vocês acham isso, né? Por que vocês acham que o marxismo não conseguiu fazer sucesso nos países ocidentais, né? E os países ocidentais, aí nós vamos pensar na Europa, né? Nas Américas, e aí você pode estender também ali para a Austrália, Nova Zelândia, que também são países que surgiram da colonização ali de imigrantes europeus, né? Por que será que o marxismo não fez sucesso nesses lugares? Se alguém quiser abrir o microfone aí e dar uma opinião, legal, para mim vai ser bom para a gente ver se alguém tem uma ideia disso. Pode arriscar, nem que erre. Uma opinião, Fábio? Pode ser uma opinião, pastor. Uma opinião, acho que assim, pode ser que, mediante o governo que eles já vinham, né, vivendo, né, pela cultura que já tinham, se eram fortes, já estabelecidos, talvez seja isso. Onde foi mais fraco, vamos assim dizer, mais influenciável, eu acho que aí ele teve mais alcance. Eu acho que é isso, uma das coisas. É mais ou menos nessa linha mesmo, pastor. É mais ou menos nessa linha. A resposta está aqui, ó, é por conta da cultura ocidental. A cultura ocidental, ela é firmada em 3 colunas. E essas 3 colunas impediram o marxismo dele conseguir ele conseguir vingar, né, no Ocidente. E quais são essas 3 colunas? Que é importante a gente saber, porque essas 3 colunas são as 3 colunas que estão sob ataque, né? Então, a primeira coluna a gente chama de Jerusalém. Então, o que é Jerusalém? Jerusalém, ele representa o princípio moral que essa cultura ocidental tem, que é toda baseada na Bíblia, né? Então, a gente usa aqui Jerusalém como representando a Bíblia, né? Como representando aí o Deus único, o Deus de Abraão, lá aquele Deus que surgiu, onde surgiu todo o monoteísmo, todo esse princípio, ele dá uma coluna para a cultura ocidental. Então, a gente pensa que é a moral que veio aqui de Jerusalém.
Outra coisa, outra coluna é Atenas, né? Então, Atenas é a Grécia, representa a cultura grega. A cultura grega, ela foi muito importante para, até mesmo para difundir o cristianismo, né? Quando o cristianismo surgiu. Mas a cultura grega, ela traz para nós todos aqueles filósofos, pensadores, né? Esse hábito de sempre você questionar as coisas, de você buscar conhecimento, sabedoria, tá? Isso vem da Grécia. E por último, Roma, né? Roma é a última coluna. O que Roma trouxe para a nossa cultura ocidental? Roma trouxe o direito, né? Trouxe os princípios das leis, né? Então, toda nossa lei, ela é formada, ela é pautada ali no princípio romano, nas leis romanas, né? Então, Senado, Congresso, tudo isso vem de Roma. Então, você vê, você junta essas três coisas, Jerusalém, Atenas e Roma, você forma, então, a cultura ocidental. E isso daí era muito difícil para o marxismo conseguir romper. Ele precisaria abalar essas estruturas para que, então, nós pudéssemos ter o marxismo entrando nas nossas vidas aqui no Ocidente, né? E aí nós precisamos falar de um homem chamado Antônio Gramsci, né, ou Gramsci, como alguns falam. Na verdade, esse Antônio Gramsci ele foi importante para justamente começar a minar essas estruturas, né? Então, ele foi um intelectual italiano, foi preso no tempo de Mussolini, e na cadeia ele escreve O Caderno do Cárcere, que é um livro que ele escreve e traz ali algumas ideias, alguns ideais, né, que nós vamos ver que são totalmente marxistas, mas que trouxe uma nova roupagem para o marxismo. Então, Gramsci tinha a preocupação de como instaurar os ideais marxistas em um ambiente democrático. Então, eles perceberam que, por conta do direito greco-romano, por conta da cultura judaica que imperava nesses países ocidentais, eles precisariam buscar alguma maneira de instaurar os ideais marxistas dentro desse ambiente democrático. Eles não poderiam tentar fazer a força, como foi, por exemplo, na União Soviética, como foi, por exemplo, em Cuba, ou em alguns lugares, porque esse modo de fazer o marxismo não estava ganhando adeptos, né, na cultura ocidental. Então, o Gramsci defendia que a função dos partidos ela não seria só de ganhar a eleição, mas sim de instruir e formar a opinião das massas. Então, o Gramsci ele foi além. Até aquele tempo, o partido político ele só servia para ganhar a eleição. Você formava um partido, o partido se organizava, juntava recursos, tudo em prol de fazer uma campanha para alguém ganhar uma eleição. E depois que ganhasse a eleição, tentava mudar alguma coisa. Gramsci é o primeiro cara que já começa a falar assim, olha, a função do partido não é só essa. O partido ele tem que instruir e formar a opinião das pessoas. Então, ele começou a mudar a função dos partidos políticos, tá? Então, Gramsci defendia a luta pela hegemonia, né, através da formação de ideais em todas as camadas da sociedade. Então, o Gramsci, ele acreditava, assim, que o marxismo, ele seria instaurado, não pela força, mas pelo convencimento. E como que ele iria convencer? Desde que todas essas ideias marxistas, elas estivessem impregnadas em todas as camadas da sociedade. Tá? E essa palavra hegemonia é muito do marxismo moderno, tá? Muito de Antônio Gramsci. Então, o que é o marxismo cultural, então? São as ideias de Gramsci implementadas, de implementar o marxismo através da cultura. Esse marxismo cultural é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, tá? É uma tentativa de implementar o marxismo através da cultura. Então, por exemplo, o marxismo cultural hoje está dominando todos os meios de formação de opinião. Escolas, universidades, a mídia em geral, né? Você pode, desde teatro, desde jornais, revistas, até televisão, teatros, filmes, etc. Então, a única lugar onde o marxismo ainda não conseguiu criar raízes fortes para poder difundir aí os seus ideais são a igreja, tá? São as igrejas, porque a igreja ainda continua sendo um grande meio de formação de opinião e que, por enquanto, ainda está um pouco livre desse domínio do marxismo. Mas eu coloquei 3 asteriscos aqui, porque, assim, a igreja, nós vamos ver até o final dessa aula, que a igreja, sim, ela já está sendo, há uma tentativa em andamento de também inserir o marxismo dentro das igrejas. Nós vamos falar sobre a teologia da libertação e a da missão integral, da teologia de missão integral, que são os principais correntes aí dentro das igrejas, tá? Então, eles já conseguiram dominar praticamente todos os meios de formação de opinião através do marxismo cultural. Então,
nós vamos ter uma tabelinha aqui que, na verdade, vocês vão visualizar como que o Marx, que surgiu lá atrás, conseguiu chegar até os dias de hoje. Então, você vai lembrar da aula passada que Karl Marx defendia que havia uma opressão, né, que o burguês oprimia o proletariado, ou seja, o patrão, ele oprimia o funcionário. Então, por isso, deveria haver uma luta de classes, o proletariado deveria se rebelar contra o seu patrão, para tomar ali, então, os meios de produção. Vocês vão lembrar muito que eu falei isso na aula passada. Esse foi o modelo que surgiu com Karl Marx. Agora, o que nós temos hoje? Hoje nós temos, por exemplo, o homem que oprime a mulher. Tá? O princípio é o mesmo, a maneira de se ver a coisa é a mesma, o marxismo é o mesmo, as ideias de Karl Marx continuam presentes aqui, mas agora eles vão mudando de roupa, né? Então, o homem é que oprime a mulher, ou o branco que oprime o negro, o índio e etc., as demais raças, né? Então, o branco é o opressor. O paulista que oprime o nordestino, por exemplo, estou trazendo aqui para o contexto que nós presenciamos mais, né? Que a gente vê direto esse tipo de argumento. E o que está mais forte, na minha opinião, hoje, é o heterossexual que oprime o LGBT+, e eu não sei as derivações que tem aqui. Então, você tem ali o mesmo princípio de Karl Marx usado no marxismo nos dias de hoje. Tá? Isso é importante a gente perceber, tá? Agora, para saber mais, eu deixei aqui 2 vídeos que eu considero assim que abrangem bem legal, vocês conseguem, quem quiser se aprofundar mais sobre essa questão do marxismo cultural, que eu dei só uma pincelada aqui, tem esses 2 vídeos, tá? Um é Entenda o que é marxismo cultural, é do canal Dois Dedos de Teologia, do pastor Iago, acho que a maioria deve conhecer, quem não conhecer também pode ir lá entrar, que é bem legal. Ele fala de uma maneira, um linguajar bem legal, uma didática ótima, dá para entender muito bem. E também tem um outro vídeo chamado Marxismo Cultural, a Revolução Cultural, Visão Histórica. Esse aqui é de um padre chamado Paulo Ricardo, também alguns conhecem, que é um padre bem famoso, tem bastante vídeo dele na internet sobre o assunto, e esse vídeo que eu coloquei aqui, acho que são 5 ou 6 aulas que ele está dando num curso lá de formação de padres, no seminário, e ele fala sobre todos esses assuntos que nós estamos falando aqui. É muito bom, bem completo, bem rico. Então, quem quiser se aprofundar mais, aqui tem esses 2 vídeos, tá bom? Bom, dando uma sequência aqui na nossa história. Então, o marxismo surge lá com Marx, não vinga muito no Ocidente, aí surge Gramsci, Antônio Gramsci tenta fazer com que isso comece a ser inserido no Ocidente, e aí nós vamos ter que falar sobre a escola de Frankfurt. O que foi essa escola de Frankfurt? Então, existia um camarada chamado George Lukács, que não sei se vocês já ouviram falar, mas ele era um filósofo marxista húngaro, e ele queria atacar essa cultura ocidental. Então, ele, como marxista, ele acreditava que precisariam atacar aquelas 3 colunas que eu coloquei, ó, JAR, que é Jerusalém, Atenas e Roma. Ele queria atacar essas instituições, ele queria atacar essas colunas. Esse era o ideal dele, isso que ele precisava da ajuda de outros. Então, ele conheceu um camarada chamado Karl Korsch, que também foi um filósofo, só que esse aqui era alemão, né, marxista também, e esse daqui, ele tinha como intenção atacar a superestrutura. Só fazer um adendo aqui, não vou entrar muito nesse tema, mas o que é superestrutura e infraestrutura? Karl Marx, quando ele escreve lá O Capital, os livros dele, ele divide a sociedade em superestrutura e infraestrutura. A infraestrutura, ele acreditava que era a parte econômica, e a superestrutura são todas as demais áreas da sociedade, por exemplo, educação, por exemplo, mídia, tudo o resto da sociedade está em cima dessa infraestrutura que seria a parte econômica. Então, Marx achava assim, bom, se a gente resolver o problema da economia, automaticamente você resolve todo o problema da sociedade. Por isso que ele acreditava que se a revolução que ele defendia, se ela fosse instaurada, então nós viveríamos no paraíso na Terra, porque, segundo Karl Marx, se você acabar com a desigualdade social, então o mundo vira o paraíso, né? E nós já falamos um pouco sobre isso na aula passada, porque que não é bem assim a coisa e tal, mas esse filósofo alemão, Karl Korsch, ele acreditava que não como Karl Marx achava que você tinha que mudar a infraestrutura.
Esse achava que você tinha que mudar a superestrutura, ou seja, que você tinha que atacar as instituições, como eu coloquei lá, escolas, universidades, mídia e por aí vai. Você atacando todas essas superestruturas, você consegue mudar depois a infraestrutura. Então, esses dois camaradas, eles juntaram as ideias e falaram, a gente precisa fazer uma escola, a gente precisa fazer um local onde a gente possa reunir os principais pensadores, filósofos, aí, influenciadores da época, que querem implementar o marxismo no mundo, que defendem as ideias de Karl Marx, a gente precisa se juntar para poder começar a se organizar e fazer coisas mais relevantes no mundo. Só que eles precisavam de dinheiro, eles precisavam de recursos para fazer todo esse projeto deles. É aí que entra a figura de Felix Weil, que na verdade foi um argentino, que argentino-alemão, ele era naturalizado alemão, mas nasceu na Argentina, a família dele era muito, muito rica, milionária, e ele herda, então, a herança dos pais, e esse camarada também, marxista, ele fala, eu vou financiar, então, essa escola de Frankfurt. E aí surge, então, a escola de Frankfurt. Que, então, ela nada mais é do que é o nome dado a um projeto, então, que abriga filósofos e pensadores que tinham por objetivo combater a cultura ocidental. Então, quando falar de escola de Frankfurt, você vai lembrar assim, na verdade, nada mais foi do que uma organização dos marxistas para combater a cultura ocidental. E essa escola, ela surge na Alemanha, em Frankfurt, né? Mas ela fica muito pouco tempo lá. Ela foi expulsa da Alemanha, e aí ela acabou se instalando nos Estados Unidos, onde eles iniciaram vários trabalhos, assim, várias obras, né? Obras culturais, desde filmes, peças de teatro, que na época já estavam começando a vincular bastante, até bastante livros e tudo mais. E o intuito deles era criticar a cultura ocidental. Isso daí ficou conhecido é conhecido até hoje como a teoria crítica. Tá? Então, o que é a teoria crítica? Nada mais é do que esse grupo de homens, aí, de pensadores e filósofos e escritores que tem como objetivo criticar a cultura ocidental. Então, eles começam a levantar várias críticas. Um exemplo, assim, para você se situar, é destruir a família. A família, ela é uma base que vem daquelas colunas, ela vem da coluna do judaísmo, né? Deus instituiu a família, lá em Gênesis, nós vamos falar um pouco sobre isso na última aula, mas Deus institui a família ali em Gênesis, quando ele fala, deixará homem, pai e mãe e unirá a sua mulher, né? E ali também, em Gênesis, ele diz que eles se reproduzam, que encham a terra. Então, Deus, na verdade, ele já está dizendo que ali você tem que ter uma família onde um homem vai se unir a uma mulher, né? Não é um homem que vai se unir com outro homem, isso não é família, né? Segundo os princípios ali que foi colocado em Gênesis. E também é um relacionamento monogâmico, então não é um homem vai se juntar a várias mulheres ou vários homens vão se juntar a uma mulher, não existe isso, é um relacionamento monogâmico, onde vai ter descendentes e por aí vai. Deus institui a família ali em Gênesis. E essa família, tal qual foi instituída por Deus, ela vem na nossa cultura desde os primórdios dos tempos aí. Então, você tem a teoria crítica, né, da escola de Frankfurt, que fala nós temos que atacar a instituição família. Então, eles vão começar a dizer que o patriarcado é opressor, que a família, por exemplo, eles são contra a família porque a família gera herança. Então, se o pai conquista os bens, aí ele deixa para o filho. Então, aquela herança vai se perpetuando na família e aquilo nunca vai para o Estado. E nós vamos lembrar que o socialismo ele defende que os bens de produção e as propriedades privadas, elas têm que ser todas do controle do Estado, para que o Estado possa distribuir da maneira que ele acha mais justa. Né? Então, essa questão da família, isso vai dificultar e continua dificultando muito a implementação da ideia do socialismo, porque existe a questão da herança. Outra coisa como eu acabei de falar, ele é incompatível com o homossexualismo, com ideologia de gênero, porque ali você tem uma estrutura familiar onde dificulta todas essas coisas. Aí vem o quê? Muitos trabalhos voltados nessa área. Então, você vai ter as principais obras sobre homossexualismo, sobre ideologia de gênero, surgindo nessa época. Você vai ter ataques, como nós estamos vendo hoje, sobre o patriarcado, que eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente. Tá? Então, isso aqui é para vocês entenderem o que foi a escola de Frankfurt. Bom, mas como eu falei ali, a igreja, ela continuou sendo um dos principais obstáculos, né, para o marxismo conseguir se vingar, né, na nossa sociedade. Só tomar um golinho de água aqui. Molhar o gogó. Então,
O que é a teologia da libertação? A teologia da libertação, ela nada mais é do que uma corrente teológica que surge na década de 60, lá em 68, que tem como intuito cumprir essa intenção de Gramsci de dominar todas as esferas de influência. Então, é como eu falei, eles dominaram todas as esferas de influência, mas a igreja, eles precisavam dominar também, porque a igreja influencia as pessoas. E eu estou para dizer que talvez seja a maior influenciadora das pessoas, é a igreja, né? E a igreja foi e continua sendo o maior obstáculo do marxismo e as revoluções comunistas ao longo da história. Tá? Então, se você for falar qual é o grande adversário do marxismo, qual é o grande adversário das revoluções comunistas, é a igreja, sempre foi, desde quando surgiu até os dias de hoje. Então, Gramsci percebeu, não adianta você querer lutar contra a igreja, porque eles tentaram, viu? Eu falei isso um pouco na última aula, eles tentaram lutar contra a igreja, eles tentaram, e continuam lutando, né? Você vê perseguições, você tem igrejas incendiadas, que foi o que a gente começou a falar no começo da nossa aula, você tem mortes de crentes, de cristãos, de missionários na China, principalmente, que é hoje um dos principais países comunistas do mundo. Você teve, na época da Rússia comunista, você teve a transformação das igrejas em igrejas-estados. Então, você tinha a igreja, mas, na verdade, a igreja estava totalmente dominada pelo Estado, então só falava o que o Estado queria. E, na verdade, o Gramsci percebeu que não adiantava lutar contra a igreja. E sim, ele achava que deveria se infiltrar na igreja, corrompê-la e usar como um megafone para propagar os ideais marxistas. Então é aí que surge, com esse propósito, a teologia da libertação. Uma teologia que tem todos os fundamentos marxistas e que ela tem a intenção de entrar dentro da igreja católica, nesse caso, e corromper a igreja, né? E também propagar ali os ideais de Karl Marx. Aí nós vamos falar um pouquinho desse camarada chamado Frei Beto, todos, acho que muitos já devem ter ouvido falar, é uma pessoa importante no meio católico, principalmente, tá? É um frei da Igreja Católica. Ele não é reconhecido como um grande intelectual da esquerda, mas ele é um enorme articulador político, é o cara que faz um meio campo entre a igreja e a política, talvez o maior de todos aí articuladores. Pra vocês terem uma ideia, em 1980, Frei Beto se une a Lula e eles criam o PT. Então, o PT, para vocês terem uma ideia, que é o Partido dos Trabalhadores, que é um partido que tem na sua cartilha todos os ideais marxistas, ele surge com o Frei Beto dentro da Igreja Católica, né? Se unindo, logicamente, não foi só da Igreja Católica, mas se unindo ao Lula e todos aos outros integrantes. Em 85, 5 anos depois, Frei Beto apresenta a teologia da libertação para Fidel Castro, tá, em Cuba. E olha o que Fidel Castro diz sobre a teologia da libertação. Ele fala: a teologia da libertação é mais importante que o marxismo para a revolução na América Latina. Por que ele diz isso? O Fidel Castro percebeu que a América Latina é um país extremamente católico, extremamente religioso, muito tradicional com relação à igreja. Então, o marxismo de Karl Marx, aquele que é marxismo puro, ele não vai conseguir entrar na América Latina, mas ele percebe que a teologia da libertação ela vai ser mais importante para a revolução que eles querem do que o próprio marxismo. Tamanho é a importância da teologia da libertação dentro da Igreja Católica, né? Frei Beto também foi um dos responsáveis pela criação do Foro de São Paulo, em 1990, tá? 5 anos depois, então, criam o Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo, que você vai ouvir algumas coisas ainda bem vivas ainda nos dias de hoje? O Foro de São Paulo nada mais é do que uma reunião, vamos dizer assim, um congresso, um ajuntamento de líderes mundiais de marxistas, né, de esquerda, que tem como intenção aí planejar um domínio, uma hegemonia aqui na América Latina, principalmente, tá? E, por último, também, caso vocês não saibam, em 1970, a CNB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que é o principal órgão, aí, vamos dizer, administrativo da Igreja Católica, eles criaram a Pastoral da Terra, que foi a responsável pela criação do MST. Então, para vocês terem uma ideia, o MST ele surge da CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos. O que eu quero mostrar com isso é para vocês verem como que a Igreja Católica aqui dentro do Brasil, vou falando um pouco da história do Brasil, como que essa Igreja Católica ela foi tão
modificada a partir da década de 68, e ela ganhou um viés totalmente político, a ponto de você ter o surgimento do principal partido marxista no Brasil, que é o PT, através da igreja, para você ter o maior movimento de agrário e, vamos dizer assim, revolucionário, marxista que você tem no Brasil, que é o MST, e todos os demais situações que eu coloquei aqui. Então, para vocês perceberem como a coisa tomou mesmo a Igreja Católica de uma forma muito, muito agressiva, né? Tem aqui um vídeo que eu deixo para vocês que é muito bom, com um conteúdo muito legal sobre esses temas, que se chama Origens da Teologia da Libertação. Esses vídeos, na verdade, isso aqui é uma aula de mais, acho que são 5 ou são 7 vídeos desse Bernardo Kuster, vocês já devem ter ouvido falar nele, mas ele é um professor, um teólogo ali do Centro Dom Bosco, que é um centro católico de teologia, e ele faz, então, 7 aulas explicando toda a influência da teologia da libertação dentro da Igreja Católica. É muito rico o conteúdo aqui, tá? Por quem quiser também se aprofundar nessa questão da teologia da libertação, eu recomendo esses vídeos aqui. E isso aqui eu recebi, acho que foi anteontem, que o Robson, até o Robson que está aqui presente conosco na aula, ele mandou para mim um vídeo e eu decidi falar, acrescentar isso aqui na aula hoje. Assunto fresquinho, saiu há 4 dias atrás, 3 dias atrás, foi no dia 17. Se trata o que é a campanha da fraternidade? Para quem, que nem eu, não conhecia o que era a campanha da fraternidade, porque eu não sou muito, assim, conhecer da Igreja Católica, mas a campanha da fraternidade, para quem não conhece, funciona o seguinte: no período da quaresma, que é o que a gente está entrando agora, então eles dividem o período lá em 3 atos, vamos dizer assim, atos eclesiásticos. Então eles dividem em questão de penitência, oração, né, que eles fazem, né, e também a parte da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, ela é uma campanha que se realiza todo ano, então no período da quaresma, e o objetivo é trazer temas sociais para que os fiéis observem. Então, por exemplo, assim, o ano passado, ou o ano retrasado, foi sobre a água, e daí eles vão falar sobre a água, daí eles falaram sobre os agrotóxicos na água, e não sei o quê. Quer dizer, eles trazem temas que estão relacionados com o cotidiano das pessoas, para trazer alguma observância, para as pessoas observarem, para falar assim, olha, fique atento nisso, faça aquilo. É uma cartilha, vamos assim dizer, para os fiéis. E também tem como objetivo a campanha da fraternidade arrecadar fundos para os projetos sociais da CNBB, que é a Confederação dos Bispos do Brasil. Então, como que eles arrecadam isso? No domingo de Ramos, então é feita a coleta das ofertas, e todas as ofertas recolhidas no domingo de Ramos, então vai para esses projetos sociais aqui da campanha da fraternidade. Bom, até aí tudo bem, expliquei o que é a campanha da fraternidade. Agora, qual que é o problema dela? Desde a década de 70, a campanha da fraternidade tem sido amplamente dominada e influenciada pelos teólogos da libertação. E aqui tem um vídeo que vocês têm que assistir, porque aí é um padre o padre Ubirajara, que acho que é de uma, não é paróquia, mas é de uma arquidiocese, alguma coisa assim, do Rio de Janeiro, e ele gravou a homilia deles, né, que seria a pregação deles, de ontem ou anteontem, e o vídeo já está repercutindo um monte nas redes sociais, que o vídeo diz assim, qual o problema com a campanha da fraternidade? E nesse vídeo, o padre, então, ele vai colocando todos os problemas, tá? Ele fala que houve o domínio absurdo da esquerda, do marxismo, através da teologia da libertação, sobre a campanha da fraternidade, que, além de arrecadar fundos aí para continuar com esses propósitos, eles fazem o quê? Eles colocam todos os vieses políticos e sociológicos que eles acham legais dentro da campanha da fraternidade. Então, por exemplo, esse ano, a campanha da fraternidade está falando sobre o patriarcado. Aquilo que eu tinha acabado de falar ali, eles estão falando sobre o patriarcado e estão falando assim, como que, na verdade, a gente tem que combater a estrutura da família, do patriarcado familiar, porque, segundo eles, essa estrutura familiar é a responsável para que haja homofobia, para que haja feminicídio, para que tenha todos os problemas da sociedade. Eles não consideram como um problema do indivíduo, eles consideram como um problema da estrutura. Então, eles querem atacar o quê? A estrutura. Só que a gente sabe que não. Se você tem um feminicídio, que é
uma morte de uma mulher, se você tem um marido que espanca a mulher, isso aí não é um problema da família, instituição, isso é um problema da pessoa. É o homem que precisa se consertar, é ele que está pecando e é ele que precisa de conserto, é ele que precisa como que eu posso dizer, de ser punido pela sociedade, de ser preso e tudo mais, e não acabar com a estrutura da família. Então, esse padre, ele vai na veia mesmo, ele vai ali no miolo do problema e ele joga uma bomba. E agora tá pegando fogo a coisa dentro do meio católico, tá? E ele não tá sozinho, porque aí em cima disso já vieram outros padres também corroborando a ideia dele. O que eu quero dizer é que isso aqui é assunto de hoje, é dessa semana, é algo fresco e é algo que está acontecendo. E a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo, tá? Porque agora nós vamos entrar mais no nosso meio, que é a teologia da missão integral, de missão integral, que é algo que está dentro do meio evangélico, tá? Às vezes você pode pensar, mas ali é problema da Igreja Católica, a gente não tem nada a ver com isso, mas na verdade a ideia, ela vai indo para todas as igrejas, né? Na década de 70, se você for parar para pensar, a Igreja Católica devia de ter mais de 90% da população. Hoje a coisa já mudou, mas então quando surge a teologia da libertação na Igreja Católica, ela não surge na Igreja Evangélica, a Igreja Evangélica era, vamos dizer, inexpressiva em termos de formação de opinião. Eles precisavam pegar logo o maior formador de opinião, que era a Igreja Católica. Mas, com o passar dos anos, a coisa foi mudando, o Brasil está aumentando cada vez mais o número de evangélicos, né, as igrejas estão crescendo cada vez mais e as pessoas, os fiéis estão também cada vez mais envolvidos, então eles perceberam que também tinha que entrar na igreja evangélica. E aí nós temos a teologia de missão integral. Só que assim, a teologia de missão integral, ela é um pouco diferente da teologia da libertação, tá? A teologia da libertação, ela já surge com o propósito de se infiltrar na igreja e usar a igreja como megafone. Ela tem ideais gramscianos. A teologia de missão integral, não. Ela surge pelo agrupamento de pastores e teólogos, né, das mais variadas denominações, na década de 70 também, e que buscavam um maior envolvimento político das igrejas. Aqui nós vamos ter que falar sobre o contexto, eu vou fazer um adendo aqui sobre o contexto que nós vivíamos na década de 70 no Brasil, só um minutinho, porque é importante para a gente entender como que surge, então, as ideias da teologia de missão integral. Bom, se a gente voltar um pouquinho lá na década de 60, nós vamos ter o golpe militar aqui no Brasil de 64. E se você voltar um pouquinho antes, o golpe militar, ele na verdade ele já é um reflexo ali do que estava acontecendo na Guerra Fria, tá? Porque acabou a Segunda Guerra Mundial lá na década de 40 e começou então a Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? A Guerra Fria nada mais era do que o socialismo, né, o comunismo brigando contra o capitalismo, né? Era basicamente o comunismo tentando fazer uma hegemonia no mundo todo, o capitalismo também tentando combater essas ideias, e era basicamente ali Ocidente versus Oriente e tudo mais. A Guerra Fria, vocês sabem muito bem como é que foi. Só que a Guerra Fria, se a gente acha que hoje, aqui nos nossos dias de hoje, a gente está vivendo momentos políticos muito aflorados, muito bipolares, aquela coisa, ou você é de direita ou você é de esquerda. Eu não vivi no período da Guerra Fria, obviamente, mas eu acredito que naquela época a coisa deveria ser muito pior, né? A divisão entre as pessoas, daqueles que gostavam das ideias comunistas e aqueles que odiavam as ideias comunistas, devia de ser uma coisa ainda muito maior do que a gente vive nos dias de hoje. Então, o mundo estava dividido entre direita e esquerda, a verdade era essa. E o Brasil não está alheio a tudo isso, o Brasil também está no meio do mundo, o Brasil também está ali participando dessa divisão, e aqui no Brasil você tem partidos e grupos de esquerda que começam a se mobilizar, e o golpe militar, que na verdade eu não vou entrar muito aqui na questão se é golpe, se não é golpe, porque tem gente que fala que é golpe, tem outros que falam que não foi golpe, que foi uma intervenção. Na verdade, o golpe militar ele foi uma intervenção, né, dos militares para tomar o poder, para evitar que houvesse uma tomada do poder da esquerda. Só que assim, eles tomaram o poder com a intenção de depois devolver para o povo e abrir as eleições e as diretas, mas na verdade eles gostaram do poder e acabaram ficando mais do que tinham se proposto a fazer. Então também assim, não tem mocinho em nenhum dos dois lados. Mas a questão aqui é que nesse ínterim é que está a igreja evangélica do Brasil. Então a igreja evangélica está naquele barril de pólvora ali entre direita e esquerda. E o que acontece? Alguns pastores e teólogos, eles acreditavam que a igreja tinha que se envolver, a igreja tinha que participar disso. O Brasil estava dividido e a igreja, vamos dizer, ela estava alheia.
O lema da igreja sempre foi, nessa década de 70, ele sempre foi o quê? Evangelização das almas. Esse era o lema da igreja, evangelização das almas, evangelização das almas. E esses pastores e teólogos, eles acreditavam que a igreja tinha que ter um papel mais ativo na sociedade. Ela tinha que buscar trabalhar nas questões sociais, se envolver com a ajuda ao pobre mais efetivamente, entendeu? Que tinha que ter programas sociais. Quer dizer, eles acreditavam que a igreja tinha que ter uma participação mais política e social e não tanto só focar nas almas, né? Focar também no homem. Por isso que surge essa missão integral, porque a missão integral, ela diz que você tem que atuar na integralidade do ser, ou seja, não somente na evangelização das almas, mas no corpo. Então você tem que dar comida, você tem que fazer campanhas sociais, assistências sociais. Além disso, eles também defendiam que a igreja deveria se posicionar politicamente com alguns assuntos. Isso acabou tendo a adesão de algumas pessoas. É óbvio que a grande maioria não quis se envolver com problemas políticos, e, na minha opinião, aí a opinião do Fábio não tem nada a ver com a opinião de vocês, cada um tem a sua opinião. Eu também acho que até os dias de hoje, acho que a igreja tem que se envolver o mínimo possível com questões políticas, tá? A gente tem que se envolver com questões, sim, que afetam a área espiritual, aí sim, né? Por isso eu acho assim, esse tema, ele não é um tema que eu estou querendo trazer aqui como um tema político, mas sim como um tema em que vai influenciar nas áreas espirituais e nas áreas, nas bases da nossa tradição da igreja. A igreja está sendo atacada constantemente e a gente precisa saber de onde vêm os ataques, por que estamos sendo atacados, por que estão tocando fogo nas nossas igrejas e por que perseguem e matam cristãos. A gente precisa saber disso, né? Então, o intuito do curso é esse. Mas eu acho que a igreja não deve se envolver com política no sentido de dar púlpito para candidato político, para defender candidato A em detrimento de candidato B. Nós temos que lutar com as ideias, e as nossas ideias são sempre pautadas na palavra de Deus. Então, temos princípios bíblicos, temos princípios que nós seguimos e achamos que são bons para nós e para as nossas famílias e para a nossa sociedade, e é nesses princípios que nós vamos lutar, né? Então, aqui seria uma luta mais de ideais e não uma luta política, né? Mas, para a gente completar aqui, a missão integral, ela acaba sendo muito influenciada pela teologia da libertação, tá? Assim, ela não surge como a teologia da libertação, mas ela é influenciada, sim, pela teologia da libertação. Outra coisa, apesar dela ser chamada teologia de missão integral, ela não é uma teologia, ela não possui métodos teológicos, ela não tem ali um livro, uma cartilha em que traz ali os métodos teológicos dele. Por exemplo, a teologia da libertação eles têm. Eles apresentaram um método teológico que é através do livro Como Fazer Teologia da Libertação, que foi escrito pelo Leonardo Boff e também pelo Gutierrez. E também tem o outro irmão do Leonardo Boff, que agora me esqueci o nome, que também participa dessa construção da teologia da libertação, mas já a missão integral, eles não têm nenhuma base teológica, então é difícil você refutar, porque não tem algo escrito num papel, é simplesmente ideais que circulam no meio da igreja. Então, a teologia de missão integral acaba por priorizar as questões sociais ao invés das espirituais. Muitas vezes, tá, você vai ver isso nas pregações desses líderes de missão integral, você vai ver que eles usam o evangelho como um acessório para defender a prática social da igreja. Então, assim, mais uma vez, não é que a igreja não tem que ajudar através de questões sociais. Sim, deve. Por isso, por exemplo, que a nossa igreja tem ali um Ministério de Ação Social, e o Ministério de Ação Social procura se envolver e ajudar a sociedade de alguma forma. E muitas outras igrejas também trabalham dessa forma. A Lagoinha tem trabalhos sociais, assim, muito relevantes. E se você for procurar nas grandes igrejas aí, todas elas vão ter. Mas a questão é você priorizar isso, você fazer disso a sua grande bandeira, o seu grande ideal e o seu grande propósito, e aí tudo você foca nisso, tá? Fazendo um adendo aqui também, não tem nada a ver com esse assunto, mas muitas pessoas comparam a teologia de missão integral e a teologia da libertação também com a teologia da prosperidade, porque elas são muito parecidas em alguns aspectos. Por exemplo, a teologia da prosperidade, ela também coloca a prosperidade como algo mais importante. Ela usa o evangelho como um acessório para também buscar a teologia da prosperidade, para falar de riqueza e tudo mais. Então, as duas são mais ou menos parecidas nesse sentido.
ambas, na minha opinião, são ruins para a boa e sã doutrina, vamos assim dizer. Elas deturpam um pouco porque elas têm um viés, né? Tanto uma quanto a outra. E nós temos hoje o pastor Ariovaldo Ramos, que é esse que está aqui nas fotos, ele como um principal líder hoje do Teologia de Missão Integral, é o principal líder do movimento deles, é o principal líder que eles têm seguido, e ele, na verdade, ele é um grande militante hoje da esquerda, né, do Partido dos Trabalhadores. Então, ele tem aí as campanhas de Lula livre, ele vai, no dia que Lula foi preso, ele fez ali um depoimento falando em nome dos evangélicos. Se você for procurar o vídeo na internet, você vai ver ele fazendo ali um discurso dele no dia que o Lula foi preso, que formou aquele comício ali em São Bernardo e tal. Então ele tem um momento ali que um padre também fala, um padre teólogo da libertação, e depois o Ariovaldo Ramos fala em nome dos evangélicos que estava tudo errado, que não era e tal. Então, assim, ele já se misturou muito na questão política, tá? Então, mas é o viés que a gente estava falando da igreja evangélica. Bom, Danilo, fale para mim quanto eu tenho de tempo, porque eu estou achando que vai dar para terminar. Falta só agora a gente falar sobre alguns textos bíblicos aqui. Quanto tempo tem? Eu acho que eu consegui ver aqui, tem 10 minutos, né? Isso. Tá bom, tranquilo. Acho que vai dar para a gente terminar assim, gente. Vai ser bom. Bom, agora nós vamos falar um pouco de teologia, porque essas teologias elas entraram no meio evangélico, no meio católico, e eles defendem alguns pontos. Você vai ouvir alguns argumentos teológicos, versículos bíblicos, textos bíblicos que sustentam ali então o ponto de vista deles. E nós vamos colocar eles aqui para a gente poder compartilhar e debater um pouquinho sobre eles, tá? A teologia da libertação, quando ela começou a ganhar corpo dentro da Igreja Católica, foi necessário o Vaticano interferir. Então, o que aconteceu? O Vaticano, ele pegou o bispo Ratzinger, né, que foi o Papa Bento XVI, na época ele era bispo ainda, e o Ratzinger, ele ficou incumbido de analisar a teologia da libertação que estava surgindo e estava ganhando força aqui na América Latina, e ele pegou e fez todo um documento, né, do Vaticano, um documento teológico, onde ele refuta toda a teologia da libertação. Então, a teologia da libertação, que surgiu ali na década de 70, ela já foi refutada pelo Vaticano, e você tem essa refutação do Ratzinger, que eu não cheguei a ler ela, confesso, eu vi alguns trechos, mas não cheguei a ler ela inteira, mas dizem que, assim, ela é primorosa, ela vai em todos os pontos, ela rebate tudo e ela, vamos dizer assim, mata a pau. Só que eu até vi uma frase do Ratzinger, que ele fala que ela não só é algo que não tem nada a ver com a doutrina cristã, como ela ainda ataca, de alguma forma, a doutrina cristã. Ou seja, não só ela não tem nada a ver, como ela ainda é prejudicial para a igreja. Ele coloca dessa forma. Agora, como eu falei, a teologia de missão integral, ela não tem um livro, referência para você poder refutar ali toda a teologia deles. Então, a gente pega alguns textos que eles usam para a gente poder refutar. Nós temos aqui o Jovem Rico, né, que é um texto que eles usam muito para defender a questão do socialismo. Quem puder abrir para mim Mateus 19, 16 e 22 e ler, por gentileza, porque daí a gente só vai compartilhar aqui alguns aspectos desse texto. Se alguém puder, pode abrir o volume aí e ler. Ou vocês querem que eu pegue aqui? Deixa eu só pegar minha Bíblia ali, então, rapidinho. Vamos lá, gente, eu peguei aqui já. Vamos ler rapidinho aqui Mateus 19. Então, vamos lá. Jovem Rico, Mateus 19, 16 a 22, vamos ler.
Diz assim a palavra: E eis que alguém, aproximando-lhe, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Aqui que entra o texto que eles usam, tá? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, eles pegam esse texto, e principalmente esse finalzinho do texto, onde diz que Jesus manda ele vender os bens e dar aos pobres. Então, os marxistas, eles utilizam esse texto para dizer assim, olha, aqui nós estamos vendo claramente o socialismo, que é o quê? Você pegar e dividir a renda. Você tirar a renda do rico e dar para o pobre. Esse é o argumento. Mas, essa passagem, se você for pensar bem, ela não está falando aqui de ensinamento sobre desigualdade social. Em nenhum momento. Ele está falando sobre renunciar àquilo que mais amamos. Né? Então, no caso aqui, é uma palavra sobre idolatria. E até se a gente for ler na sequência, logo na sequência do texto, do 23 até o 29, ele vai falar, então, porque ele explica para os discípulos, né? Ele fala assim, ó, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, do reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Aí vem Jesus, fitando neles o olhar, lhe disse, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da glória, e também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa... Olha aqui o que Jesus está dizendo agora. Todo aquele que deixar casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou campos, né? Por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, Jesus aqui ele já está mostrando o que ele queria dizer para aquele jovem rico. Você tem que deixar aquilo que é a tua idolatria, aquilo que te prende, aquilo que coloca Deus acima, que coloca aquilo acima de Deus, aquilo acima de Jesus. Então Jesus fala: todo aquele que deixar aquilo que ele mais ama, vamos dizer, para me seguir, então esse daí vai ter um lugar no reino de Deus. No caso daquele jovem, era o dinheiro, mas era no caso daquele jovem. Mas no caso de outra pessoa, pode não ser o dinheiro, pode ser o pai, a mãe, a família, ou pode ser o trabalho, como ele coloca aqui o campo, enfim, qualquer coisa que te coloca acima de Deus, aquilo tem que ser aquilo vai ser um problema. Então, esse texto é claramente isso. Quando você tira só o versículo, aí você pode até entender dessa forma. Outro ponto importante é que essa doutrina de o forte ajudar o fraco e o rico abençoar o pobre, ela é uma premissa cristã, ela não é socialista. O socialismo surge no ano de 1800. O cristianismo surgiu 1800 anos antes. Já falava que o forte tem que amparar o fraco, que o rico tem que vender e dar para o pobre. Quer dizer, essa premissa de ação social, isso daí já é uma bandeira do cristianismo. Isso não é uma bandeira do socialismo, tá? Isso daí já é uma bandeira cristã. Outra coisa, Deus criou o homem para ser livre, para ter liberdade nas suas escolhas. Todos que doam aos pobres o fazem por escolha. No socialismo, o Estado vai tomar os bens de forma compulsória. É diferente, é completamente diferente. Achar que aqui você está falando a mesma coisa que Karl Marx falou, está totalmente errado. Porque Karl Marx defende que o Estado tem que tomar do rico à força, se preciso for, matar, para pegar as terras, os bens e distribuir aos pobres, né? E fazer, então, a igualdade social. O cristianismo jamais vai defender algo desse tipo. Como Jesus não defendeu, ele chegou para o jovem e falou: vai e vende e doa aos pobres, e depois me segue. Se ele não fez, e o jovem não fez isso, ele o que aconteceu? Ele seguiu a vida dele. Jesus não foi lá e tomou dele a força. O Estado faria isso. Então, tem maneiras diferentes também de fazer a situação aqui. Outro texto. Depois vocês vão marcando, se vocês quiserem falar, aí a gente já vai abrir para compartilhamento, então vocês podem compartilhar. Outro texto está lá em Mateus 6, eu vou voltar aqui rapidinho. Mateus 6, aqui, versículo 19 até o 21. Esse é o texto sobre o tesouro nos céus.
Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí também está o teu... Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Bom, qual que é a questão com essa passagem? Os teólogos de esquerda, então, os marxistas, eles usam esse texto para condenar o capitalismo e dizer que o socialismo tomará as riquezas acumuladas e irá dividir igualitariamente. Então, eles dizem assim, olha, Jesus já está falando que não é para acumular. Então, o que o socialismo vai fazer? Ele vai pegar todos aqueles que acumulam e vai tirar deles e vai distribuir. Então, nós vamos estar cumprindo ali, então, algo que Jesus determinou. Mas aqui nós temos uma situação que é interessante, tá? Eu estava estudando e eu descobri aqui, através de estudos sobre essa passagem, até sobre alguns economistas, como eles explicam a situação. No tempo de Jesus, não existia inflação e a economia era estática. O que significa isso? Se um indivíduo acumulava riqueza, ele acumulava de fato, ele colocava dentro de um armazém, ele colocava dentro de algum lugar, ele cavava no chão, enterrava, e aquela riqueza, aquele dinheiro, ele parava de circular. Então, aquilo gerava até mesmo pobreza naquela sociedade. Então, se você tinha uma pessoa muito rica numa cidadezinha, as outras não tinham aquela riqueza, porque a pessoa estava acumulando para ele. Só que hoje a economia ela é dinâmica, ela mudou, tá? E entraram vários fatores aí que ao longo dos anos que fizeram essa economia mudar. Eu não vou entrar nesse aspecto, porque eu também nem sou especialista em economia, tá? Estou falando aqui baseado no que eu ouvi de especialistas. Então, o fato de um ter muito hoje não impede outros de terem também. Então, se você tem uma pessoa que ela tem muito dinheiro acumulado no banco, não significa que não vai ter dinheiro para os outros. Não vai acabar, porque ninguém constrói um armazém e coloca o dinheiro mais. A pessoa coloca num banco. E mesmo que o dinheiro fica no banco, o banco vai utilizar aquele dinheiro para fazer a economia girar. Então, você sabe que se você tem lá 1 milhão de dinheiro no banco, esse dinheiro o banco ele está utilizando. Ele está utilizando para fazer um financiamento para uma casa, ele está usando para emprestar para alguém fazer alguma coisa, e esse dinheiro nunca está parado. Então, isso faz a economia ser uma economia dinâmica. É totalmente diferente daquela época. Mas, ainda assim, a gente pode ir até a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, que também ali explica muito bem essa questão, tá? Que o que Jesus estava querendo dizer não tem nada a ver com você não colocar dinheiro no banco e acabar com as instituições bancárias, como defende aí os mais radicais dos marxistas, mas na verdade, olha o que está escrito aqui, ó. No versículo 14, ele diz assim, eu vou pular aqui para o texto que... ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e a cada um sobre a mesma capacidade, e a outro deu 1. O que recebeu 5 saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, do mesmo modo que recebeu 2 ganhou outros 2, mas o que recebeu 1, ele enterrou esse 1 dinheiro. Depois de muito tempo voltou o senhor àqueles servos e ajustou as contas. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5. Disse o Senhor, muito bem, servo bom, tal. E aproximando o outro também deu 2, deu mais 2, muito bom, servo bom e fiel. Aí ele chega aqui, ó, chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o meu talento, e aqui o tem, o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Olha aqui, esse texto aqui dá um nó na cabeça do socialista, porque Jesus fala assim, ó, porque a todo que tem lhe será dado, e o que terá em abundância, mas o que não tem, até o que não tem será tirado. Ou seja, se você for pensar em socialismo, em divisão de renda, o que Jesus está falando aqui, que o que não tem, você vai tirar do que não tem para dar para o que tem mais, então você está fazendo o socialismo inverso, você está fazendo algo totalmente contrário. Mas por quê? Porque o princípio aqui a gente entendeu, o princípio não está falando aqui de distribuição de renda. Por isso que quando você começa a misturar princípios do evangelho com questões econômicas e sociais, você vai se perder nos textos.
Só que a gente nunca pode ler um texto isolado, você tem que buscar um contexto. A Bíblia, ela se completa. A Bíblia, existe um cânon bíblico que diz que os livros, eles se conversam entre si. Os livros não vão poder um falar ao contrário do outro. Então, a Bíblia, ela é para ler como um todo. Agora, você vai isolando o versículo, você vai criando heresias, né? Como o pastor Jorge mesmo diz, a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? E outro texto, acho que esse já é o último texto que eu vou compartilhar com vocês, a gente já vai abrir para compartilhamento, é sobre a igreja de Atos. A gente até falou um pouco sobre isso daqui no final da última aula, tá? O que é esse texto de Atos? Eu vou ler aqui rapidinho também, é um texto conhecido, né? O texto de Atos, onde surge ali a primeira igreja e como viviam os irmãos. Atos 2, tá aqui, ó, Atos 2, 42, 45. Diz assim, peraí que eu estou em João. Atos 2, aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tal. Bom, esse texto que eles usam para falar sobre que os irmãos vendiam as suas propriedades e distribuíam, eles utilizam para dizer, olha, aqui é uma sociedade comunista. Né? A sociedade comunista que o comunismo defende é exatamente isso. As pessoas todas vendem tudo que tem e distribuem entre todos na medida em que as pessoas vão tendo necessidade. Mas aqui nós temos uma diferença do socialismo que é gritante, que é o que eu já falei, é o fato de que o Estado toma do rico para dar para o pobre. E já na igreja de Atos, os irmãos ofertavam com liberalidade. E isso faz toda a diferença. Porque se você toma de alguém que não quer dar, você está contrariando o coração daquela pessoa. E se a pessoa oferta de bom grado, aquela pessoa vai ser abençoada. Né? A gente entende que existe um princípio de Deus aqui, onde o que dá, recebe. Um princípio onde o que oferta, ele é abençoado. Agora, se você tira esse princípio e foca só na questão social, aí você vai ter um problema, porque você vai ter pessoas que não estão querendo dar, que vai ser obrigada a tomar dela, aquela pessoa está contrariada, ela não vai ser abençoada por Deus, ela não vai receber bênçãos, então assim, não existe um princípio por trás, existe só um ajuste social e econômico que você vai fazer e que vai criar outros problemas, né? Então você vai resolver um problema e vai criar outros, porque a partir do momento que você toma daquele que tem, de forma forçosa, aquela pessoa vai ficar contrariada e você vai ter um problema para lidar também. Então tem essa diferença. Outra diferença é que a distribuição de rendas, como eles dizem, ela se dava entre os cristãos. Olha o que está escrito aqui, ó. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, tá? Então, assim, é entre os irmãos cristãos, não é algo promovido pelos ímpios. Então, aqui você não tem pessoas que não eram do seio ali dos irmãos que estavam recebendo essas doações. Os irmãos não estavam vendendo e dando para outras pessoas, não. Eles estavam ofertando entre eles, eles estavam se ajudando. Isso daí é uma ajuda mútua dos irmãos. E isso, irmãos, eu consigo ver na nossa igreja também, mas em praticamente todas as igrejas, esse princípio de ajuda mútua, né? Até estava conversando com um paciente meu essa semana, que é da congregação, e na congregação eles fazem muito isso. Como eles fazem? Eles fazem mutirão, ajudam o irmão a construir a casa, ajuda o outro a encher a laje, ajuda o outro a fazer alguma coisa. Se alguém, às vezes, ter algum problema no carro, como aconteceu na nossa igreja, as pessoas fazem uma vaquinha, ajudam o irmão a arrumar o carro. Isso daí já acontece dentro do seio da igreja e sempre aconteceu. Lógico, uns mais, outros menos, você poderia falar, deveria acontecer mais, deveria acontecer menos, tudo bem. As pessoas são imperfeitas, nós sabemos que ninguém ali ainda está no nível de perfeição que possa chegar, por exemplo, no nível ali de Atos, onde as pessoas vendiam as propriedades mesmo para ajudar aqueles da igreja que precisavam. Mas o que eu quero dizer é que era algo que acontecia dentro da igreja, não é algo que acontecia fora da igreja, promovido por governos, né? E tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tirei desse vídeo aqui, ó, que é um vídeo de referência, que é o John Piper, né, o John Piper, não sei como que vocês preferem, que diz assim, ó, o que cristãos devem pensar sobre socialismo? É uma entrevista que foi feita com o John Piper, ele é um dos principais nomes, aí vamos dizer, principalmente lá dos Estados Unidos,
do meio evangélico, e começaram a perguntar para eles sobre essas questões do socialismo. Então, ele cita esse versículo, ele cita isso tudo que eu falei para vocês, mas é lógico que o vídeo tem muito mais, então se vocês quiserem se aprofundar mais aí também nesse texto, vocês podem ver esse vídeo com o John Piper, que é bem legal. Amém, gente. Então, concluímos aqui essa segunda